Olá, seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Estaremos fazendo comentário da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos também fazendo o comentário desse terceiro trimestre de 2021. E essa lição tem como texto base 2 Coríntios 9, 7. E o título dessa lição é Mordomia Cristã como Generosidade. Quem escreveu essa revista foi o pastor titular da Igreja Batista em Parque Aliança, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. Já fizemos a biografia dele no vídeo anterior. Quem quiser ver a biografia dele estará lá no primeiro vídeo desse terceiro trimestre. E queremos assim começar essa revista, o estudo dessa lição, com algumas perguntas, né? A primeira pergunta é: você consegue compreender a diferença entre a generosidade e qualidade? Dar tudo versus dar muito. Segundo, ao seu redor há alguém precisando de alguma coisa? Caso sim, vá e ajude. Terceiro, quando você estiver disposto a doar algo, vá além. Quarto, a generosidade pode ser aprendida ou empreendida caso você não se veja como uma pessoa generosa. Que tal começar a desenvolver essa virtude em sua vida? Quinto, valorize a generosidade primeiramente dentro de casa, junto ao cônjuge e filho. Então, nós sempre devemos priorizar a família acima de tudo. Deus sempre chamou o homem, ele disse: vocês dois serão uma só carne. Então Deus priorizou a família. Então, irmãos, vamos fazer esse estudo. A mordomia cristã com generosidade. Já falei que quem escreveu foi o pastor Mauro Estélio Chances. Eu acho que eu não tinha mencionado, não. Foi o pastor Mauro Estélio Chances. Então, está aqui feita já a correção, né? E desde já agradecemos esse querido pastor por ter nos presenteado com essa lição. Vamos para o estudo. A proposta nesse trimestre é expor o tema da mordomia cristã sob a ótica da generosidade. Então, a proposta é que ele está colocando para nós que a mordomia na ótica da generosidade. Precisamos, então, mostrar as nossas atitudes de voluntariedade. Então, na obra do Senhor, somos voluntários. Contribuição e posses. O grande desafio da generosidade é deixar de olhar para o que é meu e passar a olhar a necessidade do outro à luz do ensinamento de Cristo. Então, Jesus Cristo, ele nos deu o ensinamento que devemos estar atento ao próximo, né? E, como diz aqui, à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse ensino que ele traz para nós, né? Geralmente interpretamos generosidade pelo aspecto quantitativo. É um engano. Generosidade não se mede pelo que você tem para doar, mas pela qualidade dada em confronto com recursos possuídos. Então, não depende da sua posse, né? Quanto você tem para ser generoso. Com o espírito voluntário e em prontidão para doar, como exemplo da viúva pobre reservada por Jesus, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, irmão, antes de continuar, vamos ler aqui o texto proposto, né? De 2 Coríntios 9, 7, que eu já ia esquecendo. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então Deus ama aquele que é generoso de coração, que dá com alegria. No caso aqui, Jesus observava as pessoas que estavam
depositando a oferta ali na arca do tesouro, e ele observou que a viúva, né, uma viúva se aproximava e deu todas aquelas moedinhas, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Isso está em Lucas de 21:4. Vamos ler aqui, né? Lucas de 21, de 1-4, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançar as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deram ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deu tudo o sustento que tinha. Então ela deu tudo, né? Isso aqui é um exemplo para nós hoje, que não depende assim de uma grande quantidade de valor para você ofertar ao Senhor. A Bíblia Sagrada ensina: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso está em Provérbio 11. Provérbio 11. Vamos também ler isso aqui também. Provérbio 11. Aqui rapidinho, né? Acelerando. Provérbio 11, 24, 25. Então diz assim: alguns que espalham ainda, eles acrescentam mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que reter também será regado. Então, com aquilo que você estiver disposto, também poderá receber. Há, porém, uma condição à promessa: quem dá alívio, pressupondo que há os que escolhem não oferecer alívio, não fazer a outro. Desse modo, a generosidade pavimenta o caminho da prosperidade. Então, a generosidade, você ser generoso, você poderá se tornar uma pessoa próspera. É muito comum referir a generosidade como algo meramente financeiro, mas a generosidade é muito mais ampla. Ela diz a respeito da disposição de alguém oferecer mais do que é pedido ou esperado, né? A generosidade vai muito além das finanças. Sendo assim, podemos exercê-la com todo o nosso tempo, nossas habilidades. Você pode ser generoso e ver uma pessoa com um peso e poder ajudar essa pessoa a carregar o peso, o fardo. Isso também é um ato de generosidade. Estar sempre pronto e apto a ajudar o próximo, também é um ato de generosidade. Então vamos ver aqui o primeiro ponto desse estudo, que diz assim: generosidade com os mais próximos, né? O apóstolo Paulo adverte a Timóteo: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Está em 1 Timóteo 5:8, aqui versão NVI, né? Então, irmãos, primeiramente, devemos socorrer os nossos parentes, irmãos, amigos, aqueles que estão mais próximos da gente, né? Aqueles que são verdadeiramente também, sangue do nosso sangue, né? Temos irmãos em Cristo, podemos ajudar, devemos ajudar e vamos ajudar. Na igreja, embora os membros não sejam família de sangue, ainda assim a Bíblia Sagrada destaca que em Cristo fomos feitos irmãos. Então, por isso que nós destacamos irmão, né? Que nós somos verdadeira uma grande família. Portanto, podemos nos enxergar como uma família que, por sua vez, requer de nós cuidado uns com os outros no exercício da generosidade. Se uma igreja, irmão, se um grupo de irmãos, uma comunidade, não está fazendo isso, está negando a sua fé também, né? Porque somos família de Cristo, somos parte desse corpo, então a igreja deve sempre estar atento a essa generosidade. Porém, não devemos nos esquecer dos nossos próprios parentes. A advertência aqui: irmão, pai, esposa, né? Filhos, não devemos, né? Aqueles a quem Deus nos presenteou como família nesse mundo.
Quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja apenas para mostrar algo que não são. Alguns, né? A Bíblia, o autor está colocando aqui. E deixa os seus parentes passarem grandes apertos e necessidades. Paulo é enfático ao dizer que tal pessoa é pior que um incrédulo. Então, a pessoa que deixa seu irmão sanguíneo passar necessidade, pai, seja mãe, tio, qualquer pessoa, e ele pode ajudar, né? É claro, nós vamos colocar aqui que ele possa ajudar e deve fazê-lo, então deve estender a sua mão ao próximo, né? Como tem sido o seu cuidado para com seus parentes nesse tempo de escassez e crise? Devemos nos perguntar frequentemente se temos expressado o amor de Deus em nossa família e alegria. Então, quando um crente, um irmão, se está proposto a fazer esse ato de caridade, ele está expressando o amor de Deus na sua família e para com a igreja. Então, irmãos, devemos expressar com atitude, não somente com palavras, mas especialmente com gestos. Segundo, então nós falamos aqui no primeiro ponto, generosidade com os mais próximos, né? Agora, no segundo ponto, generosidade ir além. A generosidade se caracteriza por ir além. Vale citar alguns exemplos. Uma pessoa decide doar roupas, mas antes tem o cuidado de lavá-la. Então, até no ato de você fazer doações de peças, né, de camisa, roupa, deve ter esse cuidado, né, de entregar aquela roupa cheirosa, lavada, né, para que a pessoa possa, assim, realmente ver o cuidado que a pessoa tem. Pregar botões, costurar os rasgados, outras pessoas doar um móvel, contudo ela tem a gentileza de levá-lo à casa de quem irá receber. Tudo isso é visto, irmão, pelo ímpio como um ato de obediência a Deus e generosidade, né? Ainda outra pessoa decide doar livros, porém antes resolve encapá-los para assim doar. Por último, alguém decide doar brinquedos a filhos que já não brinca mais e antes se certifica de que os bonecos estão inteiros, com os bracinhos, perninhas no lugar, e se os carrinhos estão com as rodinhas para depois doá-lo. Então, quando for fazer uma doação, vê todos esses critérios aqui que o autor está colocando para que Cristo seja glorificado através da sua vida, né? Cristo vai ser glorificado através da sua maneira de viver. Esses exemplos servem para refletir que desejamos doar algo. Podemos ir além de simplesmente dar, né? Além de você pegar um negócio que não serve para você e mas dar daquele jeito, né? Esses exemplos também nos estimulam a ensinar aos filhos a ser doadores daquilo que não mais precisa e tenha o cuidado de fazer o bem. Mas a coisa que eu observo na igreja, irmão, muitos pais, o cuidado do próprio filho, ir lá e levar a oferta, ensinar desde pequeno a ofertar ali no gasofilácio da sua igreja, né? Entregar a oferta ao Senhor. Isso é um exemplo que o pai deixa e um legado para o filho. A generosidade pode e deve ser aprendida dentro de casa, olha só. Não é na igreja, na escola, mas dentro de casa, na família. Quando a generosidade se torna uma disposição espiritual, torna-se natural. Então, quando você faz isso naturalmente, né? Ali o pai já vai ensinando a criança a ser doador. Assim sendo, nossos filhos aprenderão com os pais a ser generosos e será um ensinamento para toda a vida. Então, esses ensinamentos cristãos, irmãos, são a base para todo o ensinamento de uma vida de uma pessoa, de um filho. Ele vai aprender com o seu pai. Na infância, dizem que o pai é o super-herói, né? Super pai. Os filhos não veem o defeito dos pais, mas ele vê como um herói. Então, se você ensinar direitinho as coisas da palavra de Deus, ele vai aprender e vai tomar isso como exemplo para toda uma vida, né? Então, nós falamos aqui primeiro, ponto, generosidade com os mais próximos. Falamos agora o segundo ponto, generosidade e além.
E agora o terceiro ponto, generosidade é para todos. Todos devemos ser generosos. Se você pode se perguntar, a generosidade é um dom de Deus para nós ou é uma disposição a ser buscada por todos? A resposta é as duas coisas. A Bíblia Sagrada ensina que a generosidade é uma disposição recomendada a todos os cristãos. Todos têm e pode ser generoso, né? A exemplo do grande gesto de Deus Pai ao entregar o seu Filho. O maior presente que Deus nos deu foi Jesus. Jesus é o presente, o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia se expressa assim, né? E pão, quando nós falamos pão, significa que é um alimento precioso. Então, Jesus, para nós, é um alimento precioso. É do Senhor Jesus ao se esvaziar da sua divindade. Sabendo que Jesus é o próprio Deus, né? E Jesus é Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então Jesus se esvaziou a si mesmo para que, de toda a sua divindade, que ele expressasse o seu amor por nós. Um amor genuíno, um verdadeiro amor para ser humano completo. Vamos ler, irmãos, aqui, rapidinho aqui, para encontrar aqui, Filipenses, livro das cartas de Filipenses. Filipenses 2, 5 e 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, a forma de Deus, irmão, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele deixou a sua forma, não teve usurpação, veio aqui e habitou como nós seres humanos, como homem, né? Na verdade. Todo sentimento de um homem, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Cristo veio obedecer ao Criador, né? Ao que tudo pode. Ele mesmo sendo Deus, Filho de Deus, ele se tornou homem para nos libertar do pecado. Logo, a generosidade é um dom, né? O dom de Deus, né? Um dom de Deus, é uma disposição espiritual de não fugir ou fechar os olhos aos necessitados. Há maior felicidade em dar do que receber. Nesse versículo fala que quem dá tem maior felicidade que quem recebe. E isso é verdade. Quem recebe fica muito alegre, né? Mas quem doa também, ele fica alegre porque pode ajudar o seu próximo a fazer um bem, né? E vamos ler aqui em Atos 20, isso está em Atos 20, 35. Rapidinho aqui, para não perder tempo. Né? Não perder tempo, né? Investimento, né? Ler a palavra é um investimento. Então, 35. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então essa palavra é de Jesus, viu? O apóstolo está colocando aqui, né? Que essas palavras são de Jesus. Mais feliz é quem dá, porque bem-aventurada é felicidade, coisa é dar do que receber. Então, irmão, auxiliando os enfermos, as pessoas necessitadas, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Jesus ensina que ser generoso é estar disponível. Então, a pessoa sempre está pronta a ajudar, né? Fulano, pode me ajudar? Está ali. Mesmo estando rodeado de obrigações. O mestre nos deu exemplo quando generosamente curou uma mulher doente em meio a uma multidão e apertava e quando parou para dar atenção a Bartimeu. Jesus estava indo de um lugar para dar uma assistência e mesmo assim curou essas pessoas. Quando uma multidão requeria a sua atenção e como se esquecer do célebre encontro com o republicano Zaqueu, né? Certamente há em nossas igrejas muitas pessoas que perderam o emprego ou ficaram sem um amigo ou parente nesse tempo. Há, portanto, um campo significativo para exercer a generosidade. Sendo assim, quanto tempo nós temos investido no cuidado para com esses irmãos?
né? É para a igreja refletir. A igreja de Cristo tem a honra e o privilégio com a relação de demonstrar o seu amor, a sua relevância nesse tempo. Não podemos perder essa oportunidade. Então, meu irmão, se você não tem visitado seu irmão, sua irmã em Cristo, a sua igreja não tem sido zelosa para com aqueles que estiveram sempre ali do seu lado, devemos ter zelo. É um exemplo de Cristo, é um ensinamento de Cristo. Então, nós vemos que Cristo nos deu esse exemplo, né? O exemplo da generosidade, do cuidado, né? E isso serve para todos nós. Então, nós falamos aqui, o primeiro exemplo é generosidade com os mais próximos. Segundo exemplo, generosidade ir além. E generosidade é para todos. Todos nós podemos fazer e exercer. Agora, para concluir, irmãos, o nosso estudo, que eu estou gostando muito desse estudo do pastor, né? Pastor Mauro Stélio Chances, né? E que é lá da Igreja Batista Parque Alian, em São João de Meriti. Que Deus possa abençoar, né? Não permita que seu coração endureça. Nessa hora de você ser generoso, irmão, pratique a generosidade, como é que se diz? A pessoa que tem um espírito pronto para ajudar, né? Voluntário. Pratique o bem e doe-se. Não doe ou oferte pensando em benefício próprio. Como assim a pessoa que quer coisa em troca? Mas experimente ser liberto de tudo aquilo que ou aprende a realizações de boas ações. Tenha certeza que você ganhará muito. Será transformado ou transformado para fora, de dentro para fora. Quando isso acontece, nós somos transformados. Lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, chegamos aqui, mais um final de um estudo. Eu creio que vai ser bênção para o irmão. E eu quero orar pelo amado irmão, né? Quero agradecer primeiramente todos aqueles que são inscritos no nosso livro e estão se inscrevendo também. E que os irmãos também possam botar minha vida também em oração aí. Isso aqui não é um canal somente, mas é um canal que eu creio que é uma porta para a gente evangelizar, para a gente sempre estar em comunhão uns com os outros, né? Vamos orar a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Esse privilégio que nós temos de estar sempre falando do amor de Deus. É uma alegria falar de Deus para mim e eu creio que para você também. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, mais um dia, ó Deus, na Sua presença, como o Senhor nos enche do Seu Santo Espírito, porque o Senhor foi para o Pai, mas disse que não deixaria órfão a Sua igreja. E realmente, Senhor, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. São promessas irrevogáveis de Ti, ó Deus. Aquele que se achega e se aproxima de Ti, ó Pai. Cresçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, através da Sua palavra. Palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, ó Pai. Que penetra na divisa da alma e do corpo. Assim, ó Pai, eu quero agradecer pelos inscritos, pelos irmãos que nem eu conheço, ó Deus, mas têm depositado, Senhor, aqui nesse canal juntamente comigo, ó Pai, com os irmãos, e tem dado credibilidade, ó Pai, àquilo que nós falamos e anunciamos. Obrigado, Deus, pela responsabilidade, pois queremos, Senhor, que pessoas sejam alcançadas e transformadas, não pelas minhas palavras, mas pelo poder de Deus, porque quem cuida, quem faz, quem realiza
E o Senhor mesmo disse para cada um de nós: sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, baseado naquilo que o Senhor falou para nós e deixou como herança e ensinamento eterno, ó Pai, para os seus filhos, quero te agradecer, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Esse veículo, Senhor, que é o YouTube, que tem sido uma porta aberta e que o Senhor possa entrar nos corações, aquilo que nós não conseguimos expressar, mas que o Espírito Santo da graça de Deus possa penetrar no mais profundo coração e que possa transformar a cada vida. Eu te agradeço, eu te louvo, te exalto, Senhor, acima de todas as coisas, ao Deus único e verdadeiro, o Senhor que faz as suas promessas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, eu já ia esquecendo, né? Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até os próximos estudos, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?